Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia. Ok, gente. Bom dia para quem não tinha chegado ainda. E vamos começando, então, a nossa conversa de hoje, né? Hoje vamos falar sobre 3 vias catabólicas de lipídios, de proteínas e peptídeos e de nucleotídeos e ácidos nucleicos. Isso vai em continuidade ao que a gente viu na outra aula, onde foi visto um eixo catabólico central em função de carboidratos, mas também ciclo do ácido cítrico e fosforilação oxidativa. Então, agora a gente vai ver outras fontes de carbono que podem ser usadas nesses mecanismos, né? Que vão fornecer tanto ATP quanto potencial redutor para a fosforilação oxidativa. Então, começando com os lipídios,
essa via de beta-oxidação vai ser, então, a via responsável pela oxidação de ácidos graxos até acetilcoenzima A, e do acetilcoenzima A vai seguir a via que a gente já viu no ciclo do ácido cítrico e cadeia de transporte. Então, esses ácidos graxos vão vir ou da alimentação ou de tecidos, do tecido adiposo de reserva, ou então da síntese, lembrando que da síntese não vem diretamente da síntese, porque se fosse síntese e degradação em seguida, a gente teria um ciclo fútil só dissipando energia. Então, normalmente, o que acontece aqui é que você tem síntese num determinado momento, esse material sintetizado é armazenado, e depois essa reserva vai ser catabolizada. O que vem da alimentação vai passar pelo digestório, você vai ter predominantemente triacilgliceróis nesse processo, que vão ser quebrados por lipases em ácidos graxos e glicerol, vão ser internalizados pelas células da mucosa entérica. Nessas células, a gente vai ter de novo a síntese dos triacilgliceróis e a incorporação de algumas proteínas na formação de um tipo em particular de lipoproteínas chamado de quilomicron, que é exportado na circulação linfática, cai na circulação sanguínea, e nas células da periferia, essas lipoproteínas vão sofrer ação de lipases no endotélio, vão separar novamente os ácidos graxos do glicerol, que vão ser transferidos para os tecidos periféricos. Nesse exemplo aqui, mostrando tecido adiposo ou tecido muscular. E, se for uma situação de reserva, esses triacilgliceróis vão... esses ácidos graxos vão novamente ser usados para a produção de triacilglicerol, ou, se for uma situação de demanda de energia, eles vão passar por um processo catabólico, levando à formação de energia. O nosso foco agora vai ser principalmente esse processo de transformação, então, de via catabólica dos ácidos graxos. A gente tem aqui uma outra figurinha mostrando como é que esses ácidos graxos podem ser formados a partir do que já estaria numa reserva no tecido adiposo. Então, é bem parecido com aquele outro processo. A gente vai ter lipase fazendo a transformação de triacilglicerol em ácidos graxos mais glicerol, e isso vai ser lançado na circulação. Nesse caso, no transporte do tecido adiposo para outros tecidos, esses ácidos graxos não vão ser incorporados a lipoproteínas, eles vão ser associados a proteínas plasmáticas circulantes, predominantemente a albumina, que tem alguns sítios para ligação de componentes anfipáticos. Então, você tem interações não covalentes que permitem esse transporte pela corrente sanguínea. Professor, qual é a função das lipoproteínas mesmo? Então, nesse exemplo que eu coloquei dos quilomicrons, a função vai ser o transporte de lipídios absorvidos no digestório até tecidos periféricos, até tecidos longe do digestório. Predominantemente seria para o tecido muscular, tecido adiposo e alguns desses para o fígado também. Okay? Tá certo. Tá. Então, o que vai chegar para os tecidos que tenham demanda de energia, por exemplo, músculo, que frequentemente tem uma demanda de energia de início súbito, né? Processo de contração muscular, vai levar a um aumento grande na demanda de energia. Como é que eles vão processar esses ácidos graxos que chegam? Então, são duas coisas. Primeiro, o glicerol e também os ácidos graxos, né? Os componentes principais dos triacilgliceróis. O glicerol vai ter um processamento bem simples. Ele vai ser transformado em glicerol 3-fosfato. Então, aqui a gente tem a molécula de glicerol, as 3 hidroxilas dele. Ele vai sofrer ação de uma cinase, vai ser transformado em glicerol 3-fosfato, então vai receber um fosfato aqui. Esse glicerol 3-fosfato sofre ação de uma desidrogenase, então já tem uma conservação de energia aqui no potencial redutor do NAD.
formando a dihidroxiacetona-fosfato. Essa dihidroxiacetona-fosfato, se estiverem lembrados, é intermediário da glicólise. Então, daqui já segue para a gliceraldeído 3-fosfato e continua a fase do pagamento da glicólise. Com a diferença que, na glicólise, a gente tem a fase preparatória, em que a glicose vai consumir 2 ATPs e não conserva energia em nenhum transportador de elétron ou ATP, nem nada. A conservação da glicólise é só na fase do pagamento. Quando esses carbonos, que aqui vão para a fase do pagamento da glicólise, vêm de um glicerol, eles passam também por uma fase preparatória, que consome ATP. Em termos proporcionais, consome a mesma quantidade que a glicose, porque a glicose tem 6 carbonos e consome 2 ATPs. O glicerol tem 3 e consome 1. Então, se a gente for considerar proporcionalmente ao número de carbonos, 2 moléculas de glicerol vão ter 6 carbonos da mesma forma que uma glicose e vão consumir 2 ATPs. Então, o consumo inicial no preparo é o mesmo. Só que, antes de entrar na fase do pagamento da glicólise, que começa depois do gliceraldeído 3-fosfato, o glicerol vai ter essa etapa de conservação de energia na forma de NADH. Então, ele tem um rendimento um pouco melhor do que a glicose, em termos de formação de ATP. Tá? Ele vai ter a mesma coisa da fase do pagamento, mais esses 2 NADH aqui, para cada 6 carbonos. E o ácido graxo? Então, o glicerol é só aquilo. Ele vai sofrer uma transformação, chega em dihidroxiacetona-fosfato, e daí para frente é o mesmo tratamento da glicólise. Para os ácidos graxos, a história é bem diferente. Oi? É por causa dessa conservação de energia que é melhor armazenamento nos triacilgliceróis? Desculpa, não entendi. É melhor armazenamento o quê? O armazenamento é melhor do que nos carboidratos por causa dessa conservação de energia? É por causa do mecanismo de conservação de energia, mas não é só esse do glicerol. Esse do glicerol já é uma vantagem, né? Ele conserva mais energia do que a glicose, do que os carboidratos, mas a gente vai ver que a parte dos ácidos graxos tem uma conservação maior ainda. Já vamos chegar lá daqui a pouquinho. Tá? Então, como é que vai ser essa história dos ácidos graxos? Primeiro, o processamento dos ácidos graxos, essa beta-oxidação, vai acontecer na matriz mitocondrial. Então, a primeira coisa que precisa acontecer é o transporte dessa cadeia do ácido graxo para dentro da mitocôndria. Para que isso possa acontecer, o ácido graxo primeiro vai receber uma coenzima A, então vai se ligar a uma coenzima A. Então, a gente vai ter aqui ácido graxo mais coenzima A, formando acilcoenzima A graxo. Para isso, tem um gasto de ATP, né? Uma reação que demanda energia, e essa energia vem da remoção de 2 grupos fosfato de um ATP. Transforma o ATP em AMP mais pirofosfato inorgânico. Esse acilcoenzima A graxo, ele vai trocar a coenzima por um aminoácido chamado de carnitina. Então, tem uma reação aqui que faz essa substituição. Eu tenho acilcoenzima A graxo mais carnitina, formando acilcarnitina graxo, então a carnitina ficou ligada ao ácido graxo, e a coenzima A foi liberada. Acilcoenzima A graxo mais carnitina, formando acilcarnitina graxo mais coenzima A. E essa reação acontece por uma enzima que é ligada a um canal de membrana. Então, acontece a transformação e logo em seguida, esse produto, esse acilcarnitina graxo, é transportado para dentro da matriz mitocondrial em troca de uma molécula de carnitina não ligada a nada, que é transportada para fora. Então, é um mecanismo de troca. Ao mesmo tempo que o acilcarnitina graxo entra na mitocôndria, a carnitina, o aminoácido monomérico e não ligado a nenhum lipídio, sai da mitocôndria. Esse acilcarnitina graxo que entrou na mitocôndria,
vai de novo trocar essa carnitina por coenzima A. Então, vai acontecer uma reação em que acilcarnitina graxo mais coenzima A vão ser combinados e vai formar acilcoenzima A graxo de novo, mais carnitina sozinho, repondo aquela carnitina que foi lançada para fora. E a carnitina que foi lançada para fora pode participar do processo de novo, devolvendo formando outro acilcarnitina graxo. O que vai acontecer então? Carnitina não vai ser consumida nem produzida nesse processo. Por quê? Ela entra na mitocôndria ligado a um ácido graxo e sai da mitocôndria livre do ácido graxo. Então, ela fica só facilitando esse transporte de ácido graxo para dentro da mitocôndria. Coenzima A não entra na mitocôndria nem sai da mitocôndria. A coenzima A, que estava fora da mitocôndria, continua fora, quer dizer, se ligou ao ácido graxo aqui, mas foi liberada aqui, continuou fora da mitocôndria. E a que estava dentro da mitocôndria se liga ao ácido graxo aqui e vai seguir o processo catabólico. Então, ela não sai da mitocôndria. Isso é importante porque o estoque de coenzima A é muito maior na mitocôndria do que fora. Então, se existisse algum transporte de coenzima A, provavelmente teria que ser um transporte ativo, porque ele seria contra um gradiente de concentração. E coenzima A é uma molécula envolvida no metabolismo de energia. Então, seria complicado para a célula gastar energia para transportar uma coisa que ela precisa para conseguir energia numa situação de demanda. Então, esse mecanismo acaba facilitando esse processo sem gasto de energia. A coenzima que estava fora continua fora, a coenzima que está dentro continua dentro, e o ácido graxo entra na mitocôndria com essa carnitina, que é reciclada. Tá? Mas como você não tem uma diferença de concentração muito grande de carnitina, então é um transporte que não demanda ATP. Ok, continuando aqui então. O ácido graxo entrou na mitocôndria e foi transformado em acilcoenzima A graxo. Esse acilcoenzima A graxo, na matriz mitocondrial, vai passar por um processo que aí sim é chamado de beta-oxidação. Professor, Oi. os lipídios necessariamente, antes de serem usados para obtenção de energia, eles têm que estar armazenados no tecido adiposo primeiro? Não, não necessariamente. Você pode ter lipídios que foram absorvidos e não chegaram a se ligar a uma lipoproteína. Então, você tem alguns ácidos graxos livres no processo de absorção, mas isso é minoria. A grande maioria deles vai para uma lipoproteína e dessa lipoproteína vai ser metabolizado. Aí a lipoproteína pode fornecer lipídios para o tecido adiposo e do tecido adiposo vai ser distribuído, ou da lipoproteína pode ir direto para os tecidos que têm demanda. Então, não é obrigatória a passagem pelo tecido adiposo. Você pode ter uma situação em que o lipídio é absorvido na alimentação, uma pequena parte vai direto para o ácido graxo para a circulação, grande parte vai para a lipoproteína. O que foi para a lipoproteína pode ir direto para o músculo, por exemplo, e ser aproveitado nesse processo de beta-oxidação. Ficou claro? Ficou assim. Joia. Professor, Oi. eu não entendi a importância da formação do acilcoenzima A graxo. O acilcoenzima A graxo, ele vai ser indispensável para que esse processo de beta-oxidação aconteça. Por quê? Para se ligar na primeira enzima, essa beta-oxidação, na verdade, é uma sequência de 4 reações. E para se ligar na primeira enzima desse processo, tem que ter uma coenzima A ligada no ácido graxo. Se não tiver, a reação não acontece. Tá? Então, no final, o ponto crítico é esse. Mas tem um outro ponto importante também. Antes de entrar na mitocôndria, ele tem que estar ligado a uma coenzima para poder receber a carnitina. A carnitina só vai ser transferida para um ácido graxo que tem uma coenzima A ligada a ele. Tá? Então, você precisa da coenzima A graxo
da coenzima A ligada ao ácido graxo, para poder trocar por carnitina e jogar para dentro da mitocôndria, e depois você precisa de novo da coenzima A ligada ao ácido graxo para conseguir fazer a beta-oxidação. Ok? Calma, ele precisa ser ligado a uma coenzima para se ligar na carnitina? Isso, porque a carnitina é um aminoácido que vai se ligar ao ácido graxo substituindo a coenzima. Então, não existe nenhuma enzima que consiga ligar diretamente a carnitina ao ácido graxo. Você só tem essa enzima chamada carnitina aciltransferase 1, que consegue trocar uma coenzima A por uma carnitina. Então, se não tiver a coenzima A ligada aqui, você não consegue ligar a carnitina, porque ela tem que fazer a troca. Tá bom, obrigada. Tá, então o que vai ser? O resumo desse processo de beta-oxidação vai ser a liberação de pares de carbonos na forma de grupo acetil, cada par ligado a uma coenzima A. Então, você tem, por exemplo, um ácido graxo de 16 carbonos, vão ser liberadas 8 moléculas de acetilcoenzima A. Cada grupo acetil formado por um par de carbonos ligado a uma coenzima A que vai ser liberado. Durante esse processo de liberação de acetilcoenzima A, vai acontecer também a redução de NAD e FAD. E esse acetilcoenzima A foi produzido na matriz mitocondrial numa situação de alta demanda de energia. Então, naturalmente, ele vai ser aproveitado pelo ciclo do ácido cítrico, que vai oxidar esse acetil e vai reduzir NAD e FAD também nesse processo. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter como saldo uma redução de uma grande quantidade de NADH e FADH2, produção de um pouco de GTP aqui no ciclo do ácido cítrico. Esse NADH e FADH2 vão ceder os seus elétrons para a cadeia de transporte, que vai gerar o gradiente de prótons, que vai permitir que a ATP sintase produza ATP. Então, essa beta-oxidação vai ser um processo catabólico estritamente aeróbio, porque os produtos dele dependem da respiração celular aeróbia, depende do ciclo do ácido cítrico, a cadeia de transporte e a ATP sintase, para o funcionamento disso, para que possam gerar ATP. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui nas reações que acontecem nessa beta-oxidação. Então, quais são essas etapas? Bom, primeiro você tem, então, o acilcoenzima A graxo, que vai passar por uma desidrogenase e vai reduzir um FAD. Forma um trans-delta-2, forma uma insaturação. Depois, isso aqui vai ser hidratado, forma um hidroxiacil. Depois, isso aqui vai passar de novo por uma desidrogenase, reduzindo um NAD, e forma um cetoacil. Você tem uma função cetona aqui no meio. Essa parte da ponta, esse rosa para frente aqui, corresponde já a um acetilcoenzima A, só que ele ainda está ligado a esse componente, por isso que ele é um cetoacilcoenzima A. Na próxima reação, isso aqui vai ser quebrado. Então, esse cetoacilcoenzima A vai ser quebrado, liberando um acetilcoenzima A. E vai ser substituído, esse grupo todo aqui, esse acetilcoenzima A, vai ser substituído por uma nova coenzima A. Então, o que vai sobrar aqui? Um acilcoenzima A graxo com 2 carbonos a menos. A gente tem 2 carbonos a menos, porque 2 carbonos foram liberados no grupo acetil aqui. E os outros carbonos continuam nesse ácido graxo ligado à coenzima A, então acilcoenzima A graxo, um pouquinho menor, com 14 carbonos. E repete todo o processo de 14 carbonos. Vai passar por essa reação aqui, reduz o FAD, hidrata, reduz o NAD, libera mais um acetil e fica um ácido graxo de 12 carbonos. O de 12 reduz o FAD, hidrata, reduz o NAD, libera acetil, sobram 10 carbonos. Reduz o FAD, hidrata, reduz o NAD, libera grupo acetil, que tem 2 carbonos, sobram 8.
reduz o FAD, hidrata, reduz o NAD, libera acetil, sobram 6. Reduz o FAD, hidrata, reduz o NAD, libera acetil, sobram 4. Reduz o FAD, hidrata, reduz o NAD, libera acetil, sobram 2 ligados a uma coenzima A, que é um novo acetilcoenzima A. Não precisa repetir as reações para liberar esse último aqui. Ele foi o que sobrou. Então, o que vai acontecer? Para um ácido graxo de 16 carbonos, o processo vai ser repetido 7 vezes e vão ser liberadas 8 moléculas de acetilcoenzima A. Como o processo é repetido 7 vezes, então vão ser formados 7 FADs reduzidos, 7 NADs reduzidos e 8 moléculas de acetilcoenzima A, já que a última que sobra é um acetil também. Se a gente fizer um arredondamento desse saldo de ATP, considerar que cada FAD na cadeia de transporte mais ATP sintase vai produzir 2 ATPs, na verdade produz perto de 1,5. E cada NAD, se a gente arredondar para 3 ATPs, que na verdade produz perto de 2,5, a gente vai ter um saldo de ATP de 131. Um saldo não, um total de formação de 131 ATPs. Por quê? São os 12 daquele acetilcoenzima A, que no ciclo do ácido cítrico vai formar 3 NADs e um FAD, 7 FADs, 7 NADs. Então, vai ter um total de 131. Se a gente descontar aqueles 2 que foram usados para a entrada na mitocôndria, né, foram 2 ligações fosfato aqui, então a gente pode considerar como 2 ATPs para ADP, vai dar um saldo de 129 ATPs. Então, esse saldo de 129 vai ser correspondente à produção de um ácido graxo de 16 carbonos. Tá? Essa produção aqui vai ser consequente a esse ácido graxo. O que vai acontecer, então? A gente vai ter uma produção mais eficiente a partir de ácido graxo do que a partir de carboidrato. Por quê? Se a gente fizer essa mesma conta aqui para glicose, a gente vai ver que a produção vai dar lá os seus 38 ATPs. Se a gente calcular esse ácido graxo com 6 carbonos, a gente vai ver que vai dar uns 40 e poucos, 44, se não me engano. Depois vocês fazem a conta com calma aí direitinho. Mas a produção do ácido graxo, então, vai ser maior do que a produção a partir do carboidrato. Por quê? O ácido graxo ele parte de um estado mais reduzido do que o carboidrato. O carboidrato já é um pouco mais oxidado no início do processo. Então, ele tem como reduzir uma quantidade maior de NAD e FAD, contribuindo mais para a síntese de ATP na fosforilação oxidativa. Tá? E aí a gente pode ver algumas situações particulares. Por exemplo, essa situação que a gente viu aqui partiu de um ácido graxo de 16 carbonos saturado. Mas se esse ácido graxo tiver um número ímpar de carbonos, ou se ele for insaturado, a situação vai ser um pouquinho diferente. Por exemplo, se ele for insaturado, o que vai acontecer? Quando chegar nessa etapa aqui, nessa primeira reação de redução do FAD e formação da insaturação, não tem como acontecer isso porque ele já é insaturado. Ele já tem uma insaturação. Então, ele vai simplesmente pular essa etapa e, dependendo de como for essa insaturação, ele pode precisar mudar de posição. Por exemplo, esse aqui. Ele tem uma insaturação delta 9. Se ele for fazer essa insaturação, se ele for fazendo a beta-oxidação, ele consegue realizar 3 repetições dessa beta-oxidação, liberando 3 moléculas de acetilcoenzima A, e quando chega nessa etapa, ele encontra uma insaturação nesse carbono 3, que vai ser 1, 2, 3.
né, depois de ter liberado as três moléculas de acetilcoenzima A, ele vai ter um delta 3 nesse ácido graxo. Não consegue fazer a reação porque já tem a insaturação, mas ele usa uma enzima chamada enoilcoenzima A isomerase. Então, uma isomerase vai transformar esse cis-delta 3 num trans-delta 2, que é exatamente o intermediário da beta-oxidação. Então, o que aconteceu? Ele pulou essa etapa. Em vez de fazer a reação da desidrogenase e reduzir o FAD, ele já passou direto para o trans-delta 2 usando a isomerase. Nesse caso, então, como ele usou a isomerase e passou para o trans-delta 2, ele pulou a etapa de redução do FAD. Então, ele continua fazendo a beta-oxidação daqui para frente, só que tem uma redução de FAD que foi pulada. Por quê? Porque a reação que reduz o FAD é a mesma reação que gera a insaturação. A insaturação já estava lá, então ela não aconteceu. Aconteceu a reação da isomerase, que muda de posição, mas não reduz FAD. Portanto, um ácido graxo monoinsaturado vai produzir uma quantidade de ATP bem parecida com a do ácido graxo saturado, só que um pouquinho menor, né? O insaturado produz uma quantidade de ATP um pouquinho menor, nesse caso aqui, o correspondente a um FAD a menos. Pelo nosso arredondamento lá, seriam 2 ATPs a menos. Se ele tiver 2 ou mais insaturações e elas forem muito próximas entre si, elas tiverem, por exemplo, a 3 carbonos de distância, nesse exemplo aqui a gente tem um delta 9 e delta 12. O que vai acontecer? Bom, para o delta 9 é exatamente o que a gente já viu. Faz 3 repetições da beta-oxidação, chega pertinho do delta 9 e não consegue fazer a redução do FAD, porque já tem uma insaturação aqui. A isomerase vai agir, pula a redução do FAD e produz o trans-delta 2. Começa a fazer a próxima beta-oxidação, né, faz uma aqui, retira esse par de carbonos, começa a fazer a outra, chega perto dessa insaturação. Só que aí a gente vai ter, ele prepara, reduz o FAD, forma o trans-delta 2, mas não vai daí para frente, não consegue hidratar. Por quê? Porque chegou muito perto da outra insaturação. Então, aqui terminou com um trans-delta 2 cis-delta 4. Ficou um pouquinho mais complicado. Nesse caso, ele vai desfazer uma das insaturações consumindo o potencial redutor de um NADPH. Então, pulou a primeira. Na segunda, em vez de simplesmente pular a reação, não, ele desfaz a segunda. Ele consome o potencial redutor de um NADPH e desfaz a segunda. Então, ele perde o equivalente ao potencial redutor desse NADPH, seria o equivalente aos 3 ATPs no arredondamento que a gente fez para fazer essa conta. Então, quando ele tem 2 insaturações, ele perde 2 ATPs da primeira, porque não reduz o NAD, e perde 3 ATPs da segunda, porque ele desfaz a insaturação e consome o equivalente a um NADP. Tá? Pulou o FAD e não usou, aliás, pulou o FAD e desfez, consumindo NAD, a segunda insaturação. Daí para frente, ele continua a beta-oxidação normal. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Jóia. Se a cadeia for ímpar, o procedimento também é simples. Vai fazer a beta-oxidação até chegar perto do final. O que acontecia? Nos de cadeia par, chegava no final, removia um acetilcoenzima A e sobrava um componente com 2 carbonos, que era o outro acetilcoenzima A. Nesse caso aqui, remove um componente de 2 carbonos, o acetilcoenzima A, e sobra um com 3 carbonos, que é o propionilcoenzima A. E não dá para fazer a repetição da beta-oxidação só com 3 carbonos. Ele não consegue fazer aquela insaturação quando só tem 3. Esse propionilcoenzima A, então, vai ter outro destino. Ele vai se ligar a uma carboxilase que vai formar um composto chamado metilmalonilcoenzima A, e esse componente vai ser usado
na produção de um intermediário do ciclo do ácido cítrico, que é o succinil coenzima A. Então, quando a cadeia é ímpar, os últimos 3 carbonos daquele ácido graxo podem ser usados para produzir um intermediário do ciclo do ácido cítrico. É a única situação em que a gente vai ver intermediário do ciclo do ácido cítrico sendo produzido a partir de lipídio, que é bem incomum, né? Os lipídios de cadeia ímpar, os ácidos graxos de cadeia ímpar, são menos comuns do que os de cadeia par. E mesmo assim, dos de cadeia ímpar, são só os 3 últimos carbonos que vão dar origem a esse intermediário do ciclo de Krebs. Por isso que vocês vão ver até em alguns livros a colocação de que não ocorre síntese de intermediários do ciclo do ácido cítrico a partir de ácido graxo, porque isso aqui é uma quantidade muito pequena, é uma situação quase que de exceção. Então, tem alguns autores que nem levam isso em conta, já que você vai produzir muito mais acetilcoenzima A do que intermediários do ciclo. Lembrando que acetilcoenzima A não é intermediário do ciclo do ácido cítrico, né? Ele vai ser oxidado pelo ciclo, mas ele não é produzido no ciclo. Então, você tem essa situação de que o intermediário de uma via cíclica, ele é consumido e produzido na mesma via. No caso do ciclo do ácido cítrico, acetilcoenzima A, ele é consumido, mas não é produzido. Então, ele não conta como um intermediário do ciclo. Ele é só uma molécula que é consumida pelo ciclo. Ele é oxidado pelo ciclo. O controle desse mecanismo de beta-oxidação, de oxidação dos ácidos graxos, também é bem simples. A gente vai encontrar 3 pontos de controle nesse processo. Um ponto de controle é na entrada do acilcoenzima A graxo ou do ácido graxo na mitocôndria. Aquele complexo carnitina-aciltransferase, ele é inibido por uma molécula chamada de malonilcoenzima A, que é um intermediário da síntese de lipídios. Na verdade, ele é o primeiro intermediário da síntese. Então, quando a célula começa a sintetizar lipídios, ela tem, por exemplo, muita oferta de carboidrato e estímulo por insulina, ela começa a sintetizar lipídio. Então, ela vai produzir esse malonilcoenzima A. Esse malonil, ele inibe, ele impede a entrada do ácido graxo na mitocôndria. Ele inibe carnitina-aciltransferase. O que é interessante para a célula, porque no processo de síntese de lipídios, ela vai produzir ácidos graxos. Se a entrada, ela vai produzir, inclusive, acilcoenzima A graxo. E se a acilcoenzima A graxo estivesse entrando na mitocôndria, ela ia começar a fazer um ciclo fútil. Ela ia sintetizar ácido graxo, joga para dentro da mitocôndria, degrada. Sintetiza, joga para a mitocôndria e degrada. De novo, ia estar naquela situação que não gera nenhum produto útil e acaba tendo um gasto, uma dissipação de energia. Então tá. Então a entrada do acilcoenzima A graxo é inibida, porque carnitina-aciltransferase é inibido por malonilcoenzima A. E na beta-oxidação, a gente tem 2 etapas de inibição. Aquela etapa final, em que o acetilcoenzima A é liberado, que quebra o ácido graxo, liberando o acetilcoenzima A, é inibida pelo próprio acetilcoenzima A. E a etapa que reduz o NAD é inibida pelo NAD reduzido. Isso é interessante porque se a demanda de energia dessa célula diminui, o que vai acontecer? O ciclo do ácido cítrico e a cadeia de transporte vão ser inibidos. Se inibe a cadeia de transporte, sobra NAD reduzido. Então, aumenta a concentração de NAD reduzido, inibe a beta-oxidação. E esse NAD reduzido inibe também o ciclo do ácido cítrico. Se o ciclo do ácido cítrico está inibido, sobra NADH. Aliás, se o ciclo do ciclo do ácido cítrico está inibido por NADH, sobra acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A, com a concentração aumentada, inibe a beta-oxidação. Tá? Então, tanto NADH quanto acetilcoenzima A vão ser inibidores da beta-oxidação em resposta
a demanda de energia ou a capacidade de funcionamento da fosforilação oxidativa. Ok? Fica bem simples o controle da beta-oxidação aqui. Dúvidas até aqui? Professor, eu não entendi o que são os quilomicrons ainda, não entendi como eles são formados e nem quando. Os quilomicrons vão ser formados na mucosa intestinal e lançados na circulação linfática do intestino. Quando que eles são formados? Quando chega no intestino um bolo alimentar contendo lipídios. Esses lipídios do bolo alimentar vão ser digeridos, os ácidos graxos e o glicerol vão ser absorvidos por essas células da mucosa, vão sintetizar triacilgliceróis novamente, e esses lipídios sintetizados nessas células da mucosa intestinal vão ser usados na formação do quilomicron. Então, o quilomicron é o quê? É uma lipoproteína, é uma grande micela, tá? Só que não é que nem aquela estrutura simples da micela, que você tem uma única camada de lipídios anfipáticos com as partes polares para fora e apolares para dentro. Esses quilomicrons são maiores. Então, eles têm uma superfície... Deixa eu ver, acho que eu tenho até uma figurinha aqui que mostra melhor isso. Aqui. A gente tem uma superfície com esses anfipáticos, com a parte polar exposta e a parte apolar voltada para dentro. Mas o interior deles tem, além dessas caudas apolares dos anfipáticos, tem vários lipídios que são completamente apolares, que são esses triacilgliceróis que foram sintetizados na mucosa intestinal. E vão ser incorporados a esses quilomicrons. Então, são lipoproteínas. Eles têm esse componente lipídico, mas tem proteínas que também estão inseridas na superfície deles. Essas proteínas são importantes porque elas vão dar um direcionamento a esses quilomicrons. São essas proteínas que vão interagir com as células do interior dos vasos, do endotélio dos vasos, nos outros tecidos, e permitir que esses quilomicrons liberem alguns componentes desses lipídios. Fez sentido agora? Fez sim. Joia. Professor, Diga. eu não entendi o que acontece com os remanescentes deles, dos quilomicrons. Eles continuam na circulação, então uma parte deles vai ser liberada. Por exemplo, aqui, o quilomicron foi produzido na mucosa intestinal, lançado na circulação, chega em tecidos periféricos, uma parte vai ser captada por esse tecido adiposo ou tecido muscular pelos tecidos periféricos. E sobra uma parte desse quilomicron. Isso que sobrou continua na circulação e grande parte disso que sobra dos quilomicrons vai ser captado pelo fígado para ser usado no metabolismo de lipídios do fígado. Então, por exemplo, eles podem ser transformados em outros tipos de lipídios e podem ser liberados novamente na forma de outras lipoproteínas. Por exemplo, alguns dos lipídios do quilomicron podem ser captados pela célula do fígado, ser reunidas a outros lipídios sintetizados no fígado, ser preparados em lipoproteínas do tipo LDL ou VLDL, que são sintetizadas nos hepatócitos, nas células do fígado, e lançadas na circulação de novo, para serem capturadas novamente pelos tecidos periféricos. Então, esses lipídios eles ficam indo e voltando entre tecidos, principalmente entre o fígado e os outros tecidos, sendo que o fígado capta, reprocessa isso, incorpora alguns lipídios e lança de novo na circulação. Os tecidos periféricos vão captar, vão remover os lipídios para os quais eles tenham demanda e vão deixar o remanescente dessa lipoproteína continuar na circulação. Fez sentido? Sim, obrigada. Chora. Mais perguntas? Tranquilo até aqui? Tá. Outro ponto que pode ser preparado a partir desses lipídios são esses corpos cetônicos.
Então, o que acontece? Nem todas as células conseguem fazer esse metabolismo de beta-oxidação. Por exemplo, células do sistema nervoso central não conseguem fazer beta-oxidação. Elas dependem predominantemente de glicose para o seu metabolismo. Mas existe uma opção, uma alternativa para essas células que pode permitir que elas consigam continuar o seu metabolismo em situações de baixa concentração de glicose circulante, que são esses tais corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos são produzidos no fígado a partir de acetilcoenzima A, quando existem poucos ciclos de Krebs funcionando, quer dizer, você tem um excedente de acetilcoenzima A. Então, por exemplo, uma situação em que a célula do fígado consumiu muito oxalacetato, tem poucos ciclos funcionantes e tem uma grande oferta de acetilcoenzima A. O excedente de acetilcoenzima A vai ser usado na formação de acetoacetato, beta-hidroxibutirato e acetona, que são os chamados corpos cetônicos. Isso é lançado na circulação e vai ser captado por vários tecidos periféricos, músculos, músculo cardíaco, sistema nervoso, que conseguem usar esses corpos cetônicos como fonte de acetilcoenzima A e daí para frente como fonte de energia, como fonte de ATP. Essa formação, então, acontece no fígado, em geral como consequência da falta de oxalacetato, que é o que costuma acontecer quando a concentração de glicose circulante está baixa. Mais para frente a gente vai ver em detalhes, mas quando baixa a glicose circulante, o fígado consome oxalacetato para sintetizar a glicose e lançar na circulação. Aí baixa a concentração de oxalacetato, diminui o número de ciclos funcionantes e o excedente de acetilcoenzima A pode ser usado para a produção desses corpos cetônicos. São produzidos pelo fígado, lançados na circulação e degradados em tecidos extrahepáticos. Isso é comum em situações de diabetes ou de desnutrição. A desnutrição, bem intuitivo, né? Desnutrição, o animal não tem oferta de glicose a partir da alimentação, baixa concentração, produz corpos cetônicos. Diabetes é uma situação de falha na sinalização de glicose circulante. Quer dizer, apesar do animal ter uma grande concentração de glicose circulante, por um problema genético ou autoimune, tem várias etapas do processo de sinalização de glicose que podem ter falha, mas em algum momento essa sinalização falha, quer dizer, as células não recebem o sinal de que existe uma grande concentração de glicose circulante e não respondem a isso. Então, o processamento, o metabolismo celular no fígado, por exemplo, vai ser muito parecido com a situação em que não tem glicose disponível, porque ela não tem essa sinalização de que a glicose está de fato disponível. Está disponível, mas a célula não enxerga, entre aspas, né? Ela não tem o sinal de que está disponível. Então, o que vai acontecer? De novo, vai acontecer esse aumento da síntese de glicose, depressão do ciclo do ácido cítrico, porque o hepatócito consome oxalacetato para sintetizar a glicose, diminui a coenzima A disponível, porque sintetiza muito acetilcoenzima A, mas não consome esse acetilcoenzima A no ciclo do ácido cítrico, que tem poucos ciclos funcionantes. Então, isso dispara a síntese dos corpos cetônicos, liberando a coenzima A. Quando sintetiza os corpos cetônicos, a coenzima do grupo do acetilcoenzima A é liberada, e esses corpos cetônicos são precursores liberados na circulação para a produção de ATP em outros tecidos. A via é relativamente simples. São condensadas duas moléculas de acetilcoenzima A, formando esse acetoacetilcoenzima A, então uma coenzima foi liberada aqui. Depois incorpora um terceiro acetilcoenzima A, liberando mais uma coenzima, forma esse HMG, hidroximetilglutaril coenzima A. Ele libera essa última coenzima na forma de acetilcoenzima A e forma o acetoacetato, que já é um dos corpos cetônicos que pode ser lançado na circulação. Esse acetoacetato pode ser transformado em hidroxibutirato, que
é outro dos corpos cetônicos, ou em acetona, que é o terceiro. Essa acetona, na circulação, ela é muito volátil, então, quando passa pelos capilares pulmonares, ela se difunde e vai ser liberada no processo de expiração. Esses corpos cetônicos circulantes vão ser transformados novamente em acetoacetil coenzima A, usando a coenzima de um succinil coenzima A. Isso acontece já nos tecidos extrahepáticos. Então, a volta de acetoacetato e hidroxibutirato para acetoacetil acontece fora do fígado. Esse acetoacetil, pela ação da tiolase, vai para a formação de 2 grupos acetil coenzima A, que vão ser usados no ciclo do ácido cítrico para conservação de energia. Tranquilo? Professor, Diga. você falou que, por exemplo, quando a glicose está muito baixa na circulação, aí o fígado dispara a produção de glicose, né? Por meio de oxalacetato. E essa glicose, então, ela só vai para as hemácias, né? Ou ela pode ser Na verdade, ela não vai só para as hemácias, ela vai cair na circulação. Células que têm demanda de glicose vão captar essa glicose e vão usar. Hemácias, com certeza, vão usar, porque elas precisam da glicose para se manter vivas. A hemácia não consegue aproveitar nem corpos cetônicos, porque ela não tem mitocôndria. Mas sistema nervoso central, por exemplo, vai usar também essa glicose que foi lançada. Mas a concentração produzida pelo fígado, depois de um pequeno período, já não é mais suficiente para suprir todos os tecidos que precisam de glicose. Entendi. Obrigada. Nada. Mais Professor, perguntas? Oi. Da lista, mas vou perguntar logo. Por que mesmo com o acúmulo de corpos cetônicos no organismo, a oxidação de ácido graxo é contínua? Então, se precisa ter essa oxidação de ácido graxo para conseguir formar esses corpos cetônicos. Então, ela vai continuar acontecendo. Por que isso acontece? Porque você tem um mecanismo de regulação que, na ausência ou na baixa concentração de glicose ou na falha da sinalização, vai impedir o uso de glicose pelo hepatócito. Então, o hepatócito vai fazer beta-oxidação porque ele tem uma sinalização que faz isso, que favorece isso. Tá? Os detalhes dessa sinalização, aquela história da frutose 2,6-bifosfato, a gente vai ver quando avaliar a neoglicogênese, a via de síntese da glicose. Mas o que dá para adiantar aqui é isso, é que nesse processo de hipoglicemia, você vai ter um estímulo para essa neoglicogênese, para essa síntese de glicose, e uma inibição da glicólise. Então, o que vai acontecer? A demanda de energia do hepatócito aumenta, porque ele não está conseguindo fazer glicose, já que produzir ATP, já que a glicólise está inibida. Aumentando a demanda de energia, você vai disparar a beta-oxidação. Por quê? Você vai ter baixa concentração de ATP, baixa concentração de NADH, baixa concentração de acetilcoenzima A. A beta-oxidação está liberada. Não tendo síntese de lipídio, que aconteceria com a presença de insulina para produzir o malonil, então não tem malonil, o ácido graxo começa a ser transportado para dentro da mitocôndria. Transportando o ácido graxo e tendo beta-oxidação ativa, ele faz beta-oxidação. Tá? Então, o que conseguiria impedir o fígado de fazer beta-oxidação? A síntese de lipídio ou a diminuição da demanda de energia. Nenhum dos dois tem como acontecer, porque síntese de glicose consome energia, então tem demanda. E síntese de lipídios não está acontecendo, porque não tem insulina ou não tem sinalização por insulina. Entendi. Já. Mais perguntas? Não? Tá. Aqui, de novo, uma representação desse metabolismo de corpos cetônicos, né? Baixa concentração de glicose. Você tem consumo de oxalacetato para produção de glicose,
diminui ciclos funcionantes, então a produção de energia no hepatócito passa a ser predominantemente a partir de ácidos graxos, a beta-oxidação está estimulada por demanda de energia e por baixa concentração de acetilcoenzima A, que está sendo usado para a produção de corpos cetônicos que estão sendo lançados na circulação. Outros tecidos usam corpos cetônicos. Glicose vai ser usada por esses tecidos também, mas ela está sendo produzida em menor quantidade. Tá? Então, os corpos cetônicos complementam a produção de glicose para tecidos que consigam usar isso no metabolismo. E vamos para o próximo tópico. Cadê? Aminoácidos. Então, outro grupo de biomoléculas que pode ser usado como fonte de carbonos oxidáveis são aminoácidos, peptídeos e proteínas, né? Todos eles com base nos aminoácidos. Então, os peptídeos são os oligômeros, proteínas são os polímeros. O que vai ser usado, no final das contas, vão ser os aminoácidos. Eles podem ser usados para obtenção de energia, porque eles têm uma cadeia carbônica, que pode fornecer componentes ou da produção de acetilcoenzima A ou da produção de intermediários do ciclo do ácido cítrico. Então, eles têm dois mecanismos onde é possível intervir. Eles também são usados como precursores para a síntese de várias outras moléculas e também são gerados quando algumas proteínas celulares são degradadas. Então, você tem situações em que muda a sinalização, muda a demanda de uma determinada proteína, ela pode deixar de ser necessária e passar por um processo de degradação, que libera aminoácidos. Eles podem ser usados diretamente na síntese de outras proteínas ou ser degradados. Então, esses aminoácidos também podem vir da alimentação, podem vir de mecanismos de síntese, desde que não concomitante com a degradação, quer dizer, não acontece no mesmo compartimento e ao mesmo tempo, mas se for em compartimentos diferentes ou em momentos diferentes, isso já acontece. Ou então eles podem ser provenientes de reserva. Nesse caso, reserva são proteínas de reserva, que a gente encontra na circulação, a albumina é o principal exemplo, ou em algumas situações no tecido conjuntivo. Você tem proteínas do tecido conjuntivo que também são degradadas em algumas situações. As que vêm da alimentação vão passar pelo processo de digestão, né, iniciando no estômago, onde você vai ter pepsina e ácido clorídrico funcionando, principalmente a pepsina, claro, funcionando como uma primeira quebra de ligações peptídicas, formando peptídeos de tamanhos diferentes. Isso vai ser lançado no duodeno, onde vai ter uma série de enzimas, de endopeptidases, que vão continuar fragmentando essas ligações peptídicas e transformando esses peptídeos em peptídeos ainda menores ou em aminoácidos livres. E você vai ter um processo de ativação de precursores das enzimas nas enzimas ativas. Então, você tem uma cascata de eventos que leva à ativação de enzimas de proteases que vão agir em diferentes partes de proteínas e peptídeos, agilizando esse processo de proteólise, liberando peptídeos pequenos e aminoácidos que vão ser absorvidos. Esse componente absorvido vai passar pelo fígado, onde vai sofrer um processamento inicial. E, a partir daí, a gente pode ter os processos de quebra desses aminoácidos para aproveitamento dos componentes. Ou, então, o processo de uso, de incorporação desses aminoácidos na síntese de peptídeos e proteínas. Síntese a gente vai ver mais para frente em vias anabólicas. Então, agora a gente conversa mais sobre a quebra, sobre a via catabólica desses aminoácidos.
Então, esses aminoácidos podem estar chegando lá no fígado provenientes do processo de absorção intestinal, ou podem estar chegando pela circulação a partir de proteínas que foram degradadas em outros tecidos. De qualquer forma, a gente vai passar por um mecanismo que é um ponto em comum entre os vários aminoácidos, né? A gente tem 20 aminoácidos, 20 e poucos aminoácidos, que são comuns entre as proteínas, que são frequentemente encontrados na estrutura de proteínas. E um primeiro ponto para o aproveitamento dos componentes desses aminoácidos é a separação entre o grupo amino e o esqueleto carbônico, a cadeia carbônica desses aminoácidos. Esse grupo amino vai ter um processamento que vai terminar ou com o reaproveitamento ou, mais frequentemente, com a excreção do nitrogênio, depois que o grupo amino já é liberado do aminoácido. E o esqueleto carbônico pode ter vários destinos. Ele pode ser usado para a produção de carboidratos, para a produção de acetilcoenzima A, para a produção de lipídios, para a produção de intermediários do ciclo do ácido cítrico, e assim por diante. Vamos ver primeiro como é que são tratados esses grupos amino, né, que eles vão ser transportados de outros tecidos para o fígado na forma de alguns aminoácidos. Eles são usados com economia, quer dizer, geralmente o aminoácido é preferencialmente reciclado, reaproveitado na síntese de outra proteína, mas se tiver um excesso, ele vai ser degradado, né? Então, ele pode ser reutilizado ou pode ser excretado. No caso de excesso, ele vai ser excretado. Normalmente, esse excesso é proveniente da alimentação. Então, vamos ver como é que esses grupos amino de vários tecidos diferentes podem chegar até o fígado. Eles não vão chegar na forma de grupo amino livre, que seria amônia ou íon amônio, porque esses componentes têm uma toxicidade muito alta, então mesmo uma concentração baixa deles na circulação teria um efeito tóxico na circulação ou no citosol. Então, eles são transportados e levados de um tecido a outro na forma de aminoácidos. Tem alguns aminoácidos que são considerados como transportadores de grupo amino, porque além de fazer parte de proteínas, eles são encontrados na forma monomérica na circulação ou no citosol, transportando o grupo amino. Um deles é o glutamato. Então, o que vai acontecer? Um aminoácido qualquer pode liberar o seu grupo amino e transferir esse grupo para um alfa-cetoglutarato, aquele intermediário do ciclo do ácido cítrico. O alfa-cetoglutarato, que recebe o grupo amino, é chamado de glutamato. Então, ele forma um aminoácido, que é o glutamato. E o que sobra, a cadeia carbônica do aminoácido inicial que sobrou, forma um alfa-cetoácido. Vai ter um nome particular para cada radical de aminoácido. Então, essa reação é uma reação de transferência de grupo amino, catalisadas por reações, por enzimas chamadas aminotransferases ou transaminases. Esse aminoácido, então, é um intermediário comum, ele é um transportador de aminoácidos, de grupo amino, encontrado no citosol. Ele frequentemente é usado como transportador de grupo amino do citosol para a mitocôndria, onde uma parte desse metabolismo de nitrogênio acontece. Professor, Oi. por que tem que fazer essa remoção do grupo amino? Quando a cadeia carbônica vai ser aproveitada e o grupo amino está em excesso, então ele vai ser excretado, ele precisa ser removido. Se você tem um excedente de aminoácidos, o grupo amino vai ser removido do aminoácido e excretado. Em alguns animais, na forma de ureia, vai passar por esse processo de liberação. Entendi. Na mitocôndria, esse glutamato consegue liberar o grupo amino na forma de amônio. Ué, mas eu acabei de falar que esse amônio é tóxico, não dá para liberar? Pois é, mas na matriz mitocondrial do hepatócito, existe uma enzima chamada carbamoilfosfato sintetase, a gente volta para ela daqui a pouquinho, ela consegue captar esse amônio e incorporar na síntese de uma outra molécula, chamada de carbamoilfosfato. Então, ele é liberado por um
espaço, por um período de tempo muito curto. Ele vai ser logo incorporado a uma outra reação. Então, na matriz mitocondrial do hepatócito, tudo bem liberar amônio. Por isso que é interessante que o glutamato faça esse transporte do citosol para a mitocôndria, e na mitocôndria ele libera. Outra forma de transporte, agora entre tecidos diferentes, é a glutamina. Então, quer dizer, você tem o glutamato que funciona bem para o transporte dentro da célula, do citosol para a mitocôndria. Mas para transportar de um tecido para outro, o glutamato não funciona direito, porque você não tem canais de transporte na membrana celular. Já a glutamina tem. Então, esse glutamato pode ser transformado em glutamina, incorporando mais um grupo amino proveniente de outro aminoácido, e essa glutamina pode ser transportada para fora da célula, cai na circulação e é captada pelo fígado. No fígado ela entra na célula, é transportada para dentro da mitocôndria e lá dentro ela vai liberar esses grupos amino que vão ser usados na forma de amônio também. Então, a glutamina na mitocôndria libera um grupo amino, forma glutamato, que vai liberar o outro grupo amino, como a gente já viu. Então, esses dois nitrogênios, esses dois amônios, vão ser usados para a formação do carbamoil fosfato. Outro transportador é a alanina, um outro aminoácido chamado alanina, que é encontrado numa concentração razoável no transporte em situações de esforço muscular. O que vai acontecer? Numa situação de contração muscular intensa, esse músculo vai fazer muita glicólise, produz bastante piruvato, e uma parte desse piruvato pode ser lançada de volta na circulação, não na forma de piruvato, mas na forma de alanina. Por quê? Ao mesmo tempo em que ele faz glicólise, ele faz catabolismo de aminoácidos e vai aproveitar alguns desses aminoácidos como cadeia carbônica para a síntese de intermediários do ciclo do ácido cítrico. Nesse processo de catabolismo de aminoácidos, então, o grupo amino vai ser incorporado ao glutamato e esse glutamato vai transferir esse grupo amino para o piruvato, formando a alanina, que é lançada na circulação. Então, olha só que interessante. Nessa situação de esforço, o músculo consegue lançar na circulação o que sobrou da glicólise, que foi piruvato, com o grupo amino que sobra dos aminoácidos que estão sendo degradados. Esse grupo amino vai ser jogado no piruvato, forma a alanina. Então, está lançando esse grupo amino com esse piruvato na circulação. O fígado vai captar essa alanina e vai usar essa alanina como fonte de carbono para produzir piruvato. Então, a cadeia carbônica da alanina vai ser usada para produzir piruvato, e esse piruvato o fígado usa para sintetizar glicose, que volta para a circulação, que vai ser aproveitada pelo fígado. Então, a cadeia carbônica consegue ser reaproveitada num ciclo que envolve tecidos diferentes, né, que envolve o músculo e o fígado, e o grupo amino que veio aqui nessa alanina vai ser transferida para um alfa-cetoglutarato do fígado, que vai para o glutamato, que entra na mitocôndria, que libera amônio, que vai produzir aquele carbamoil fosfato e que vai acabar sendo excretado como ureia. Então, o grupo amino vai ter esse destino diferente. Mas a gente vai encontrar, então, a alanina como transportador de grupo amino entre músculo e fígado. Então, a gente viu aqui 3 transportadores mais importantes. O glutamato, que vai transportar do citosol para a mitocôndria na célula do fígado, no hepatócito. A glutamina, que vai transportar entre tecidos diferentes, levando de tecidos extrahepáticos para o fígado. E a alanina, que também leva de tecido extrahepático para o fígado, mas no caso em particular do músculo em exercício, em que ela passa a ser predominante em relação à glutamina. Só repete o geral do primeiro transporte. O primeiro, do glutamato? Isso. O glutamato é intracelular no hepatócito. Ele vai transportar grupo amino do citosol para a mitocôndria, no hepatócito. Tá certo. Já é? Tá. Esse nitrogênio, então, vai acabar sendo excretado.
e animais diferentes excretam nitrogênio de formas diferentes. Por exemplo, você tem alguns peixes que liberam já na forma de amônio. Então, não precisam transformar esse amônio em nada. Eles conseguem liberar amônio por terem a facilidade de estarem num meio aquoso e conseguirem solubilizar isso no meio. Já aves e répteis vão levar esse nitrogênio dos aminoácidos, principalmente vão excretar na forma de ácido úrico. Então, eles chegam a produzir ureia e transformam essa ureia em ácido úrico, que é interessante para esses animais, porque esse ácido úrico ele se liga a uma quantidade menor de moléculas de água. Geralmente, esse ácido úrico forma cristais e precipita. Então, ele demanda menos água, o que é importante para animais que frequentemente estão em ambientes que têm pouca oferta de água, como é o caso de alguns répteis, ou que não podem carregar muito peso, como é o caso das aves. Então, eles não demandam água junto com o componente que vai ser excretado. A maior parte dos vertebrados terrestres vai excretar esses nitrogênios dos aminoácidos na forma de ureia. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho como é que essa ureia é produzida. As plantas vão reciclar predominantemente o grupo amino, elas quase não excretam esse nitrogênio do grupo amino. Elas perdem esse grupo amino quando perdem partes, por exemplo, quando caem folhas, elas perdem um pouco de grupo amino, mas mesmo assim é pouco. E vários micro-organismos liberam amônia no meio. A amônia de aminoácidos, quando é excretada, é liberada no meio. Mas tem vários micro-organismos que têm um mecanismo de reaproveitamento muito eficiente também. Então, eles liberam pouco. Vamos lá, vamos ver então como é que é feita essa liberação de ureia. Essa figurinha aqui está mostrando uma via cíclica, que dá para ver aqui, que é o ciclo da ureia. E aqui do lado está mostrando algumas coisas que a gente já viu. Por exemplo, glutamina sendo transportada para dentro da mitocôndria. Então, aqui a gente está vendo o que acontece num hepatócito, né, numa célula do fígado. Glutamina sendo transportada para dentro da mitocôndria, glutamato sendo transportado para dentro da mitocôndria, aminoácidos, em geral, transferindo o seu grupo amino para um alfa-cetoglutarato, formando glutamato, ou, aminoácidos em geral, ou alanina em particular, transferindo também para o alfa-cetoglutarato, formando glutamato. E esse glutamato vai para dentro da mitocôndria. Dentro da mitocôndria, a glutamina libera um grupo amino na forma de amônio e forma glutamato, e o glutamato pode liberar o seu grupo amino e formar alfa-cetoglutarato. Até aqui já estava visto. O que não estava visto? Que o glutamato tem um outro caminho. Ele pode ou liberar o seu grupo amino na forma de amônio, ou transferir para um oxalacetato, formando aspartato, que também é um aminoácido, e é transportado para fora da mitocôndria. Tá. Esse amônio, a gente já tinha visto também que ele vai ser usado por uma enzima para formar carbamoil fosfato. Nesse processo, ele consome fosfato do ATP e consome ácido carbônico. E esse carbamoil fosfato vai ser usado como ponto de entrada nessa via cíclica, o ciclo da ureia. Ele não é intermediário, mas vai ser usado por essa via. É uma via composta por 4 aminoácidos: ornitina, citrulina, arginino succinato e arginina. A ornitina se condensa com carbamoil fosfato, forma citrulina, que é lançada para fora da mitocôndria. No citosol, essa citrulina recebe o aspartato, forma arginino succinato, então vai ser um aminoácido com uma cadeia bem longa, e libera logo depois o fumarato, formando a arginina, que é o outro aminoácido. Essa arginina tem 2 nitrogênios aqui na extremidade do seu radical, 2 nitrogênios e um carbono, que vão ser liberados na forma de ureia. Então, um dos nitrogênios que vai sair na forma de ureia
é um nitrogênio que veio aqui do carbamoil fosfato, veio do amônio, carbamoil fosfato, citrulina, arginino succinato, arginina, ureia. O outro nitrogênio vem aqui desse aspartato. Aspartato, arginino succinato, arginina, ureia. Mas pera lá. Esse aspartato aqui vem da onde? Esse aspartato veio do glutamato. Quer dizer, o nitrogênio que está no aspartato veio do glutamato aqui da mitocôndria. Então, os nitrogênios que chegam até a ureia vieram do glutamato ou da glutamina, na forma de amônio ou na forma de aspartato. Vão para o ciclo da ureia, em que aspartato vira arginino succinato, que vira arginina, que libera a ureia. E quando a arginina libera a ureia, ela se transforma em ornitina, que é intermediário do ciclo da ureia e é transportado para dentro da mitocôndria. E começa todo o ciclo de novo. Fez sentido? Olhando um pouquinho mais para essas reações, são as mesmas que eu já comentei com vocês, só um pouquinho ampliado aqui. Então, a gente vai ter o carbamoil fosfato sintetase, sintetizando o carbamoil fosfato a partir de amônio, ácido carbônico, e 2 moléculas de ATP. Dessas 2 moléculas de ATP, uma fornece um fosfato que vai ficar ligado aqui ao carbamoil fosfato, outra libera o fosfato como fosfato inorgânico, mas a energia desse processo é necessária para a síntese do carbamoil fosfato. O carbamoil fosfato se liga à ornitina, formando citrulina. Então, esses componentes do carbamoil fosfato, nitrogênio e o carbono, vão ficar aqui nessa citrulina, o fosfato é liberado. Citrulina se liga ao aspartato, então vai receber mais esse nitrogênio aqui do aspartato e toda essa cadeia carbônica aqui. Mas essa cadeia carbônica do aspartato já vai ser liberada na próxima reação na forma de fumarato. Então, aqui tinha o arginino succinato, com essa cadeia aqui que veio do aspartato. Essa cadeia vai ser liberada como fumarato. E sobraram esses 2 nitrogênios. Um que veio do aspartato, outro que veio lá do amônio. Forma a arginina. A arginina vai ser clivada aqui, então vai liberar esses 2 nitrogênios e esse carbono na forma de ureia, e o que sobra é a ornitina, que volta para dentro da mitocôndria, pronta para passar por mais uma volta no ciclo da ureia. Dúvidas? Não dúvidas? Então, vamos para frente. A gente tem aqui o ciclo da ureia, com seus 4 aminoácidos, né? Ornitina, citrulina, arginino succinato e arginina, liberando ureia e recebendo carbamoil fosfato. E aqui uma interação com intermediários do ciclo de Krebs, do ciclo do ácido cítrico. Cuidado com essa figurinha. Tá? Tem alguns livros aí, acho que a edição mais nova não tem essa figurinha, ainda bem. Porque é uma figurinha que ilustra bem uma integração entre 2 vias, mas ela pode levar a uma confusão. Essa voltinha que está representada aqui não é o ciclo de Krebs. Ela tem 3 intermediários do ciclo de Krebs, que vai continuar lá para frente pelo outro lado. Né? Isso que está aqui embaixo, arginino succinato não é intermediário do ciclo de Krebs. Aspartato não é intermediário do ciclo de Krebs. Glutamato virando alfa-cetoglutarato não acontece do ciclo de Krebs. Então, ciclo de Krebs vai do oxalacetato recebendo uma acetilcoenzima A, virando citrato em algum outro lugar aqui. Isso tudo está acontecendo na mitocôndria, mas mostra a integração do ciclo da ureia com o ciclo de Krebs que vai estar lá para cima. E esses componentes aqui só integram os 2. Tem até autor que dá um nome para isso aqui de bicicleta de Krebs, porque os 2 ciclos foram descritos pelo Krebs. O que mais? Regulação do ciclo da ureia.
É um procedimento bem simples. Você tem uma regulação lenta, que é em função da síntese de carbamoil fosfato sintetase. Então, na verdade, você não está regulando o ciclo da ureia, você regula a produção de carbamoil fosfato, que vai alimentar o ciclo. E é lenta porque depende da síntese de uma enzima. Então, depende de um mecanismo de regulação gênica que vai disparar o processo de tradução, de síntese da proteína. E uma regulação rápida, que é a alostérica, que também acontece na síntese de carbamoil fosfato. Então, quando você tem um aumento de arginina, que é um dos aminoácidos, você sintetiza esse N-acetilglutamato, que vai ter um estímulo alostérico vai ser um estímulo alostérico para carbamoil fosfato sintetase, para a síntese de carbamoil fosfato. Ok? Então, um mecanismo alostérico rápido, que vai responder, por exemplo, a um aumento na concentração de aminoácidos consequente a uma ingestão de alimentos ricos em proteínas. Então, aumentou, já aumenta rapidamente esse processo para dar conta do excedente de aminoácidos. E um processo lento, que pode ser disparado, por exemplo, numa situação em que o animal frequentemente ingere uma grande quantidade de proteínas. Então, ele vai começar a sintetizar mais dessa enzima para dar conta de uma quantidade que é constantemente aumentada de proteínas. Ou para um animal que faz processamento, que faz degradação de proteínas com uma intensidade maior constantemente, por um período longo. Por exemplo, um animal em desnutrição, né, que começa a degradar proteínas e vai usar as cadeias carbônicas dos aminoácidos como fonte de energia, faz isso por várias horas ou alguns dias em seguida, e nesse processo ele dispara a síntese de carbamoil fosfato sintetase, porque ele está degradando muita proteína. Então, ele tem uma demanda de aminoácidos grande. Ok? É um processo que, para a obtenção de energia, não é muito eficiente, porque você tem gasto de energia no processamento do grupo amino, né? Você consome 4 grupos fosfato de alta energia só para tratar o grupo amino de cada aminoácido. Então, você tem um desvio da energia que pode ser obtida a partir da cadeia carbônica, um desvio de cerca de 15%. Então, é um procedimento que é usado, acontece em animais em situação de falta de energia, ou mesmo não tendo falta de carboidratos, ou não tendo falta de lipídios. Por exemplo, um animal que não está desnutrido, ele tem até uma boa reserva de lipídios, mas ele precisa de intermediários do ciclo do ácido cítrico, ou ele precisa de intermediários de glicólise, ele vai degradar aminoácidos que podem proporcionar isso. Então, não é necessariamente numa situação de desnutrição que o animal degrada aminoácidos. Pode ser em outras situações também. Mas não é o processo mais eficiente que ele dispõe, porque ele tem que desviar uma quantidade de energia considerável para tratar os grupos amino. E esses aminoácidos vão fornecer energia na forma das suas cadeias carbônicas. Pô, mas então a gente vai ter 20 cadeias carbônicas diferentes? Isso, você tem praticamente 20 vias metabólicas diferentes, com alguns pontos em comum. Por exemplo, você vai ter aminoácidos que são degradados até acetilcoenzima A, outros que são degradados a alfa-cetoglutarato, quer dizer, intermediário do ciclo do ácido cítrico, ou succinilcoenzima A, um outro intermediário do ciclo. Você tem pontos diferentes. Aqui a gente tem uma figura que representa quais são os possíveis destinos. Então, quer dizer, você tem aminoácidos que levam à formação de intermediários do ciclo do ácido cítrico, aminoácidos que levam à formação de acetilcoenzima A ou de corpos cetônicos, e alguns que podem ter os dois destinos, depende do que tiver estimulado. Eles podem ter mais que uma via diferente. Os que levam à produção de piruvato ou intermediários do ciclo são chamados de aminoácidos glicogênicos. Por quê? Porque esses intermediários do ciclo e o piruvato podem ser usados como precursores da síntese de glicose.
Já os que levam só a síntese de corpos cetônicos ou acetilcoenzima A são chamados de cetogênicos. Eles não têm como levar à produção de intermediários do ciclo, eles não têm como ser usados na produção de glicose. Tá? Então, os cetogênicos vão ser usados exclusivamente para a produção de acetilcoenzima A ou de corpos cetônicos. Já os glicogênicos podem até ser usados para acetilcoenzima A, mas também podem ser usados para a produção de intermediários do ciclo e piruvato. Dúvidas? Não dúvidas? Vamos para frente. Aqui é só um exemplo de metabolismo de um dos aminoácidos, fenilalanina, que é um aminoácido bastante estudado, que está envolvido na fenilcetonúria. Se tiver um defeito numa enzima bem inicial nessa via, essa doença fenilcetonúria vai cursar com um acúmulo de fenilalanina, que pode ser neurotóxica. Existem outras doenças de origem genética que também estão envolvidas no metabolismo desse aminoácido, tirosinemias 1 e 2, alcaptonúria, são defeitos genéticos em algumas enzimas que impedem o processamento até o final, quer dizer, até a produção de fumarato e acetoacetilcoenzima A, partindo da fenilalanina. E vamos para o próximo grupo de biomoléculas, que são os nucleotídeos e ácidos nucleicos. Cadê? Aqui. Então, vamos lá. Esse outro grupo de biomoléculas, de nucleotídeos e ácidos nucleicos, vai seguir uma estratégia mais ou menos parecida com o que a gente viu até agora. Eles podem ser reaproveitados ou degradados, e se forem degradados, os seus componentes vão ser utilizados, ou então os nitrogênios vão ser excretados se eles estiverem em excesso. Só que tem alguma diferença nesse caminho. A gente viu que lipídios são ou degradados ou aproveitados. Eles podem ser, ou degradados ou armazenados. Aproveitados, eles são dos dois jeitos. Nas proteínas, a gente viu que elas são preferencialmente recicladas, os aminoácidos são preferencialmente reciclados, mas se tiver em excesso, pode ser degradado e o nitrogênio pode ser excretado. Mesmo assim, o carbono é reaproveitado. No caso dos nucleotídeos, a gente vai ter uma situação que o reaproveitamento é muito mais intenso. Nucleotídeos são quase sempre reaproveitados. Então, quando um ácido nucleico não é mais necessário, por exemplo, um RNA mensageiro, em uma situação em que ele deixa de ser necessário para o processo de tradução, a proteína vai parar de ser sintetizada, o RNA, o ácido nucleico, vai ser degradado, mas os nucleotídeos vão ser, na sua grande maioria, reaproveitados na síntese de outras moléculas de RNA mensageiro. Mas pode existir situação em que você tenha mais nucleotídeos do que a célula precisa. Por exemplo, se a ingestão de ácidos nucleicos for excedente à demanda das células do organismo. Então, o excedente vai ser degradado e os nitrogênios excretados, já que as nossas células não têm uma reserva de ácidos nucleicos. O ácido nucleico que está lá é o material genético. Tudo bem, você tem uma reserva em termos de redundância de informação e de material genético que é muito usado em processos de regulação, não necessariamente vai ser traduzido. Mas você não tem uma reserva extra, um negócio que pode ser degradado que não vai mudar em nada a célula. Não tem isso. Então, o excedente acaba sendo degradado. Esse excedente, então, vai ser proveniente da alimentação, porque o que já está na célula vai ser, na sua grande maioria, reaproveitado. O que veio da alimentação
passa pelo estômago, vai ser digerido no intestino delgado. Então, você vai ter nucleases e fosfodiesterases quebrando esses ácidos nucleicos, liberando nucleotídeos. Esses nucleotídeos vão ser alvo de outras enzimas que vão liberar os grupos fosfato e os nucleosídeos. Então, quer dizer, você libera o grupo fosfato, que é absorvido, e o nucleosídeo, que é o carboidrato mais a base, que também é absorvido. E esses componentes podem ser reaproveitados. Então, a maior parte dos nucleosídeos é reaproveitada. O que não for reaproveitado vai ser quebrado. Então, a gente tem enzimas nucleosidases ou nucleosídeo fosforilases que vão liberar a base nitrogenada da ribose. A ribose vai seguir o caminho dos carboidratos. Então, via das pentoses e daí para frente. A base pode ser, e frequentemente é, reaproveitada, ou, se não for reaproveitada, pode ser degradada. Se ela for degradada, esses nitrogênios vão ser eliminados, vão ser excretados, na forma de ácido úrico ou de ureia. Depende da espécie, então tem espécies animais diferentes que vão excretar em formas diferentes esses nitrogênios provenientes de nucleotídeos. Vai ter uma diferença grande entre purinas e pirimidinas. Então, as purinas, os nucleotídeos de AMP e GMP, vão liberar o fosfato e o nucleosídeo, e esse nucleosídeo pode sofrer ação de uma deaminase ou de uma nucleosidase em ordens diferentes. Quer dizer, o AMP libera o fosfato, depois deaminase, depois nucleosidase, libera a base aqui. O GMP primeiro a nucleosidase, então primeiro liberou a base, depois a deaminase libera essa amônia. Essa amônia que é liberada aqui nas purinas vai seguir o caminho do ciclo da ureia. Então, vai ser liberada na forma de ureia, vai ser usada para produzir carboiofosfato e vai ser liberada na forma de ureia. A base nitrogenada que sobrou, então, a base das purinas, vai ter os outros 4 nitrogênios da base nitrogenada. Purinas tem 5 nitrogênios no anel, né? Desses 5, um sai na forma de amônia, que vai para a ureia, e os outros 4 continuam nessa base aqui, hipoxantina, que veio do AMP, ou xantina, que veio do GMP. A hipoxantina é transformada em xantina, que é transformada em ácido úrico. Então, esse é o ácido úrico que vai cair na circulação, vai ser filtrado nos rins e vai ser excretado. Nas purinas, nas pirimidinas, o procedimento é um pouquinho diferente. Por quê? As pirimidinas vão liberar o fosfato, depois libera a ribose e a base, e na liberação da base, a gente vai ter o processamento disso aqui por uma ação de uma pirimidinase, então abre o anel, e vai seguir uma via semelhante à via de degradação da valina, um aminoácido, que vai liberar amônio, ácido carbônico e aminoisobutirato, que chega até succinil coenzimar. Então, o que vai acontecer aqui? Os nitrogênios dessa pirimidina vão ser liberados na forma de amônio, que vai para o ciclo da ureia, ácido carbônico, que vai para o ciclo da ureia. Esse nitrogênio que continuou aqui vai para um glutamato, que a gente está partindo do princípio que é uma situação de excedente de nitrogênio. Então, se esse glutamato, se esses aminoácidos também tiverem em excesso, o glutamato vai liberar o seu nitrogênio, que vai para o ciclo da ureia. E a cadeia carbônica, em vez de ser excretada, vai ser reaproveitada na forma de succinil coenzimar. Então, nas purinas, voltando aqui, uma grande parte da cadeia carbônica da base nitrogenada é excretada, ela perde os carbonos da base nitrogenada.
Nas pirimidinas, esses carbonos são reaproveitados numa via metabólica. Esse amino isobutirato vai ser usado para a produção de succinil coenzima A, que é intermediário do ciclo do ácido cítrico. Então, os carbonos das pirimidinas vão ser usados na formação de intermediários do ciclo do ácido cítrico, vão ser reaproveitados. Os nitrogênios vão ser excretados no ciclo da ureia. Isso na situação em que chegue à excreção deles. Lembrando que a grande maioria é reaproveitada. Uma parte do que vem na alimentação pode ser excretada se tiver em excesso. Então, comparando essas duas vias, a gente tem esses pontos aí. Esse ácido úrico que foi formado pelas purinas, ele pode ser transformado, quer dizer, ele pode ser excretado em primatas, pássaros, répteis e insetos. Vai ser transformado em alantoína nos outros vertebrados. Essa alantoína, que é parecida com o ácido úrico, vai ser excretada, só que ela é um pouco mais solúvel. Essa alantoína vai ser transformada em alantoato em alguns peixes, o alantoato em glioxilato em outros peixes, os cartilaginosos e os anfíbios também. Vai ser glioxilato e ureia. E essa ureia vai para amônio em invertebrados marinhos. Então, dependendo da espécie, a gente vai ter mecanismos de excreção diferentes. Mas para a maioria dos animais de interesse da veterinária, vai ficar em ácido úrico e alantoína, componentes com uma estrutura relativamente próxima. Tá? E, fazendo um paralelo disso com uma situação patológica, você pode ter uma doença em que tenha acúmulo de ácido úrico, ou por aumento na produção, ou por diminuição na excreção. E esse aumento pode levar a uma situação de dor articular, representada nesse desenho aqui por um monstrinho mordendo a articulação. Por quê? Porque você vai ter a cristalização de um elemento, de um componente. Lembra que esse ácido úrico, ele é pouco solúvel, então ele tende a formar cristais. E ele vai ser concentrado no líquido sinovial, dentro das cápsulas articulares. Então você tem a formação de pequenos cristais que vão não só disparar uma resposta inflamatória, como aumentar o atrito entre essas cápsulas, entre essas superfícies articulares. Esse atrito, associado a essa resposta inflamatória, vai dar uma dor muito intensa. Mas isso pode ser diminuído, esse quadro de cristais e dor pode ser diminuído, com um componente chamado alopurinol. Por quê? Porque ele é um análogo da hipoxantina. Então, o que vai acontecer? Vamos olhar a reação aqui. Então, um componente que é parecido com a hipoxantina, ele vai se ligar ao sítio catalítico dessa enzima xantina oxidase, que atua nessas duas etapas de produção do ácido úrico. E esse alopurinol, quando ele se liga no sítio catalítico da xantina oxidase, ele é transformado em aloxantina, que é um componente que não consegue sair do sítio catalítico. Então, a gente vai ter o quê? Uma inibição irreversível dessa enzima. Com base no mecanismo dela, ela consegue transformar o inibidor, o alopurinol, num inibidor, que é a aloxantina, que não sai do sítio. Não entendi Então, não, professor. Entendeu não? Você tem um componente que é usado como medicamento no tratamento dessa doença gota. Ele consegue diminuir a quantidade de ácido úrico na circulação, portanto, diminui a quantidade de ácido úrico nas articulações também. Como é que ele diminui isso? Ele inibe a xantina oxidase. Por quê? Esse alopurinol se liga ao sítio catalítico da xantina oxidase, é transformado num produto que é diferente dos produtos normais da xantina oxidase, que é diferente da xantina e do ácido úrico, que é a aloxantina. E essa aloxantina fica presa no sítio catalítico. Se ela fica presa no sítio catalítico, a enzima não consegue receber nenhum substrato mais. Então, foi uma inibição irreversível, porque o produto da reação ficou preso no sítio catalítico. Agora entendi. Tá?
E esse allopurinol ele é também um inibidor suicida, né? Porque ele é consumido no processo, ele fica no sítio catalítico e não sai mais dali, depois da reação. Ok? Tá certo. Mais dúvidas? E aí, gente? Perguntas aí sobre esses temas? Não? Ok. Bom, se não está tendo dúvidas agora, a pergunta é, precisamos ter aula para tirar dúvidas na sexta? O que vocês acham? Ou fica só pelo fórum? Professor, é porque essa parte de metabolismo é muita coisa, muito detalhe, né? Então, a gente não... Eu, por exemplo, a maioria das pessoas que a gente conversou, a gente não conseguiu fazer os exercícios ainda, por causa do... A gente também, você colocou na segunda também a aula, né? Aí a gente não conseguiu terminar de ver, tá demorando, porque citologia também tá tomando muito nosso tempo. Certo. Aí a gente ainda tem que fazer os exercícios e tudo mais, então eu acho que se tivesse uma aulinha, assim, um tempinho antes da prova, não precisa ser essa sexta, mas se tivesse uma que desse para dar uma revisada, assim, para tirar as dúvidas, ia ser bom. Mas, espera aí, deixa eu só dar uma olhada aqui no calendário. Porque, assim, vai ter a aula de Acho que vai revisão... ter na terça uma aula de revisão. Tem a aula de revisão das monitoras, que eu não sei se é na terça ou na quarta. Eu acho que é na terça, porque o horário delas está complicado na quarta, né? Mas, assim, terça ou quarta vai ter a aula das monitoras. Aí vocês veem se quiser deixar para a aula de terça ou quarta, ou se quer ter mais uma aula amanhã. Por mim, está tranquilo. Eu posso colocar essa aula amanhã sem problemas. Depende aí de vocês. Vocês preferem ter mais esse tempo para discutir as dúvidas e deixar para terça-feira da semana que vem? Porque eu não sei se vocês estão com um horário complicado com cito também, talvez colocar discussão de dúvidas para essa sexta já fique meio em cima. Né? Fica meio em cima. Então vamos deixar para conversar na semana que vem. Né? Vai ter a aula de revisão de monitoria. Peraí, cadê aqui que eu já me perdi? A prova vai ser na sexta 25, então na terça ou quarta vai ter essa aula de revisão da monitoria. E no final dessa aula vocês podem colocar dúvidas que tenham aparecido que não tenham sido esclarecidas na revisão. Professor, quando que o fórum fica aberto para poder tirar as dúvidas? A gente vai olhar mais para ele na sexta, depois da manhã. Mas fica aberto até o dia da prova, até quarta, dia da prova não, até o dia da aula de revisão. Tá bom. Que aí a ideia é a gente trabalhar nas respostas no fórum e o que não ficar claro no fórum, dúvida que ainda permanecer, levar para a aula de revisão para discutir. Tá ok? Professor, Oi. você vai postar essa aula quando no YouTube? Espero colocar ainda hoje. Agora acho que... Mas assim, vou colocar do mesmo jeito que eu coloquei as outras duas, sem fazer edição, sem cortar nada. Porque o sisteminha de edição daqui pifou de novo, então eu vou simplesmente pegar a gravação do Zoom e colocar no YouTube. Tá bom. Tá? Ok, então eu vou colocar essa aula lá no YouTube e nos vemos na semana que vem. Sexta agora, então, não tem aula síncrona, é isso? Isso. Tá, joia. Combinado, então, pessoal. Bom final de semana para vocês. Conversamos um pouquinho no fórum. E, opa, apareceu uma perguntinha aqui. O assunto intestino renal de cães, gatos. Ok, para o trabalho de bioquímica. Esse assunto de cães e gatos, provavelmente você vai estar falando de filtração renal e processamento entérico deles.
está ok, desde que o foco seja a bioquímica desses processos, né? São processos que têm muito de fisiologia e muito de clínica. Então, tudo bem você colocar a fisiologia e a clínica como contexto para explicar, para situar o que está acontecendo, mas o foco tem que ser na bioquímica, né? Então, tem que ser nos processos de transporte, nos canais iônicos, na estrutura das moléculas, nos mecanismos que podem afetar esses componentes. Aí sim, se for os mecanismos bioquímicos, beleza, tá tranquilo. Ok? Ele não vai ver, que tristeza. Ah, eu vi. Se era isso, eu vi, mas se tinha alguma outra coisa, de fato. Em relação à prova, poder informar qual vai ser o tempo de prova e quantas questões? Espera um pouquinho que eu já digo. Deixa eu ver aqui. Só para olhar e dizer com certeza, para não falar bobagem. Cadê a prova 2? Aqui. São... O negócio chato. Isso, são 40 questões, 40 minutos. Ok? Beleza. Legal, então, gente. Encerramos por hoje, então. Bom final de semana para vocês. Conversamos um pouquinho pelo fórum e nos vemos na semana que vem. Eu vou confirmar com as monitoras se vai ser terça ou quarta. Tchau, tchau. Obrigada pela aula, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Boa semana.